Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Venho pedir desculpa para os irmãos primeiramente. Faz 2 semanas que eu não consigo fazer a live. Na outra semana eu tive um compromisso e na semana passada eu estava viajando. Estou de férias, estava aproveitando um pouco, né? Estou aqui com a minha esposa, está me auxiliando, como sempre. Deus te abençoe. E nessa noite, gostaria de falar de um tema, como toda a Bíblia, né, ela é atual. Gostaria de falar sobre um tema que nós estamos vivendo, que é a última hora da igreja na Terra. Gostaria de falar sobre o tema Desperte, o noivo vem. E nosso texto base está na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9. Diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? O tema central da carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, é a volta de Cristo. Todo o livro da carta de Pedro fala a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. E o interessante é que Pedro adverte nas suas cartas que nem todos criam na segunda volta de Cristo. Como nos dias de hoje, muitas pessoas não acreditam. Naquela época, há mais de 2000 anos atrás, quando foi escrita essa carta pelo apóstolo Pedro, já existiam pessoas que não acreditavam na volta de Cristo. E muitas vezes, nós, nos dias de hoje, somos zombados, somos ignorados, somos chamados de loucos, como na mesma época de Cristo, na época de Pedro, desculpa, já havia isso. Hoje, nos nossos dias também. E o que essas pessoas afirmam? Veja o que diz no capítulo 3, verso 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, ou seja, as suas próprias vontades, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui o que eles falavam? Eles falavam assim que o mundo continuava da mesma maneira, que o mundo não estava mudado, que não havia nenhum sinal da volta de Cristo. A Bíblia fala aqui também, viviam segundo as suas próprias vontades. Ou seja, faziam o que queriam. Não ligavam para a lei santa de Deus. Não ligavam para a vontade de Deus. Eles andavam segundo a sua própria vontade. E se nós não estamos na vontade de Deus, infelizmente nós estamos na contramão. Porque a Bíblia fala que aquele que não é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então eles não praticavam a palavra de Deus. Não viviam a vontade de Deus. Pelo contrário, viviam as suas próprias vontades e eles até muitas vezes zombavam e duvidavam da promessa feita pelo próprio Jesus Cristo. Jesus disse lá em João 14, no verso 1, que ele voltaria. Jesus disse lá no capítulo 24 e 25 de Mateus, a respeito da sua volta. E a Bíblia fala que Jesus, ele é a verdade. Então, se ele é a verdade, nele não há mentira. Então, se não há mentira nele, e ele disse que voltaria, ele vai voltar, meu irmão. Existem algumas religiões que não acreditam na Bíblia. Mas se você se diz cristão e não acredita na Bíblia, me perdoa falar, mas a sua fé é em vão. A sua fé ela não vale nada. Porque a base da Bíblia é Jesus Cristo.
A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. É óbvio que foram homens que escreveram. É óbvio isso. Só que a inspiração é do Espírito Santo. E o tema central da Bíblia, desde o seu começo até o seu fim, é Jesus Cristo. Então a nossa fé tem que estar baseada em Jesus Cristo. Então se Jesus disse que vai voltar, meu irmão, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nessa época, como nos dias de hoje, eles já duvidavam da volta de Cristo, dizendo que a promessa estava demorando, Jesus não ia voltar coisa nenhuma, porque nada acontecia. Assim é nos dias de hoje. O motivo da descrença deles era que o tempo estava passando e Jesus ainda não havia voltado. Mas olha que interessante o que fala no verso 8 do capítulo 3. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aquelas pessoas tinham aquela promessa de Cristo da sua volta, como tardia, como que Jesus estava demorando para voltar. Mas Pedro, nesse versículo, mata tudo isso, porque ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eclesiastes capítulo 3 fala a respeito disso. Fala assim: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E esse tempo, meu irmão, é o tempo de Deus. No tempo de Deus, Jesus vai voltar. Jesus mesmo disse: não vos compete saber os dias, e nem as estações, nem os tempos. Por quê? Porque muitas vezes o homem quer adivinhar quando Jesus vai voltar. Mas não cabe a nós, não cabe a eu e a você saber que dia. O que nós temos que fazer é estar preparados para a sua volta. Nós temos que estar preparados como se Jesus voltasse agora. Porque se Ele voltar agora, meu irmão, e nós estivermos preparados, com certeza nós iremos subir. Mas se Ele não voltar agora, nós temos que continuar vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida reta diante de Deus. A Bíblia fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que viver, meus irmãos, esperando Cristo hoje. Viver como se Ele fosse voltar agora. Porque como Pedro disse aqui, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que nós possamos estar preparados, meus irmãos, focados em Cristo, focados na promessa que o próprio Senhor Jesus nos fez, que Ele um dia voltaria para buscar a sua igreja. E o interessante é que Pedro aqui, ele cita que, como foi nos dias de Noé, assim também era o homem nessa época. Pedro cita Noé, Pedro cita o dilúvio. Jesus também citou o dilúvio. Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Verso 24 ao 38. Diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas viviam normalmente. Quando ele disse que comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Hoje eu tomei café, almocei, jantei. Nós estamos vivendo uma vida normal, uma vida no cotidiano. É por isso que Jesus
fala que devemos estar vigilantes. Porque ele vai voltar, meu irmão, na hora que nós menos esperarmos. É por isso que temos que estar preparados para a sua volta. Porque a qualquer momento, assim como na época de Noé, o dilúvio veio no momento em que eles não esperavam. Assim será a volta de Jesus. No momento em que nós menos esperarmos, Jesus vem e busca a sua igreja. No verso 9, Pedro fala assim: embora alguns tenham por tardia a volta de Cristo. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo: eu estou na igreja faz tempo, eu ouço que Jesus vai voltar há muito, muito tempo. Meu irmão, veja o que está escrito na Bíblia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que significa a palavra longânimo? Generoso, paciente. Vamos ler então. Deus é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus não voltou ainda, porque Ele está dando tempo para nós. Ele está dando oportunidade para nós. Quantas pessoas aí fora sem a salvação? Imagine que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar poucas pessoas. Não. Ele disse: todo aquele que nele crê não iria perecer, mas teria a vida eterna. Deus, Ele é paciente. Ele está dando tempo para nós se arrepender. Ele está dando tempo para nós cair em si e reconhecer os pecados e reconhecer que sem Cristo nós não herdaremos a vida eterna. Muitas vezes nós deixamos levar pelos desejos do mundo, pelas vaidades, pelas riquezas. E nos esquecemos que essa vida aqui é passageira, que no fim da nossa vida, tanto na morte ou na volta de Jesus, que nós temos uma alma. E qual será o destino da nossa alma? Qual será nosso destino, céu ou inferno? Não existe meio termo. Já disse isso aqui muitas vezes. Não existe lugar intermediário. Ou é céu ou é inferno. Então Deus, Ele está dando tempo para nós, para que nós cheguemos ao arrependimento. E como as pessoas aí fora vão se arrepender, se não tem quem pregue para elas? Como elas irão se arrepender se não há quem leve as boas novas de salvação? Essa obrigação é minha e sua. Nós que se dizemos cristãos, temos a obrigação de levar o evangelho para todo mundo. Seja por evangelismo nas ruas, seja através de um panfleto, seja através de uma live, seja através de uma conversa na rua com um amigo ou quem quer que seja. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. É nossa obrigação levar a palavra de Deus, para que as pessoas, através da nossa pregação, o Espírito Santo venha as convencer dos seus maus caminhos e salvar essa alma. É minha e sua obrigação que nós oremos a Cristo, pedindo força, coragem, entendimento, sabedoria e estratégia, para que nós possamos estar levando a palavra de Deus com muito amor ao próximo, buscando as almas perdidas, resgatando as almas do inferno. Amém? Eu também gostaria de estar falando nessa noite do capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Algo que nós também vivenciamos hoje. Os falsos profetas e as heresias. O que é uma heresia? É distorcer a palavra de Deus. É tirar da Bíblia o que ela não quer dizer. É extrair de um versículo isolado uma verdade.
Aqui fala, capítulo 2, do mesmo livro que nós estamos estudando, capítulo 2 da segunda carta de Pedro diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. No tempo de Pedro já havia também os falsos profetas, como há nos nossos dias hoje. Quantas pessoas pregam a prosperidade, quantas pessoas distorcem o evangelho, falando que se você aceitar Cristo, seus problemas acabam, falando que se você aceitar Cristo, você será próspero, sua vida será um mar de rosas. Isso não é evangelho. O evangelho é salvação. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é as demais coisas depois o reino. É o contrário. Hoje é pregado uma falsa prosperidade. Um evangelho onde tudo é fácil. Um evangelho onde a porta estreita não é mais estreita, é larga. Onde qualquer um entra. Meus irmãos, a porta ainda é estreita. O evangelho ainda é vida eterna. O evangelho ainda é salvação. O evangelho ainda é resgate das mãos do inimigo. Porque todos nós estávamos condenados. Se Cristo não morresse por nós, nós por nós mesmos não conseguiríamos ser salvos. É por isso que Cristo veio. Jesus não morreu para nos dar carro novo, casa nova, vida próspera, saúde, felicidade. Sim, Deus dá isso, mas em primeiro lugar busque o reino de Deus. Hoje muitas pessoas vão na igreja atrás de uma cura, atrás de uma porta de emprego aberta. Não é isso. Evangelho verdadeiro não é isso. Cristo não morreu por causa de prosperidade. Pelo contrário. Jesus disse para um certo jovem rico uma vez, ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele assim: por que me chama bom? Só um é bom, somente Deus. Ali Jesus estava dizendo para ele: só Deus é perfeito, homem é pecador. Ele disse para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus disse para ele: ouviste os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Ele disse: desde a minha juventude tenho guardado os mandamentos. Aí Jesus disse para ele, como Jesus conhecia o coração dele, Jesus disse para ele: então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. O que aconteceu? Como ele era um jovem rico e avarento, virou as costas, foi embora. Aí Jesus disse: juntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Nosso tesouro tem que estar no céu. Que adianta, meu irmão, você ter uma vida próspera aqui na terra, e no fim você perder a sua salvação? O que é 70 anos de uma vida comparado a uma eternidade no inferno? Coloquemos a nossa mão na consciência e pensemos nisso nessa noite. O que estamos fazendo na nossa vida? Estamos pensando somente nesse mundo? Estamos acumulando riqueza somente nesse mundo? Ou estamos preparando a nossa vida para a eternidade, juntando tesouros no céu? E o interessante é que essas falsas mensagens de prosperidade, essas heresias, têm arrastado milhares de pessoas. Pedro disse aqui, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. O que é uma prática libertina? Uma prática sem ordem, sem regras.
Você vive como quer o evangelho, meu irmão. Você vem do jeito que você está, isso pode, mas você não pode ficar como você está. Você não vem para a igreja atrás de prosperidade. Existem pessoas que vêm para o evangelho, mas não se convertem de verdade. Existem pessoas que vêm para o evangelho e não mudam de vida. Isso não é evangelho, isso não é salvação. Evangelho é abandonar os seus pecados, é se arrepender e viver uma nova vida em Cristo. Ser uma nova criatura em Cristo. Isso é evangelho de verdade. Evangelho de verdade não é viver como nós queremos, mas é viver a vontade de Deus. Ele diz aqui também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Quantas igrejas hoje, meu irmão, só pensam no dízimo, só pensam na oferta, vendem votos mentirosos. Já vi gente até vender chave para morar no céu. Isso não existe, irmão. Isso é antibíblico. Não caia nessas mentiras. São heresias. Esses são falsos profetas que querem usar o evangelho para ganhar dinheiro nas custas das pessoas. Mas como Deus ele é justo, veja o que diz aqui. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ai daquele, meu irmão, que fazer desviar uma só pessoa do evangelho por causa de mentira, por causa de mau testemunho, por causa de heresia. Veja o que diz aqui também. Farão comércio de vós. Hoje, membro não é mais membro. Membro é dinheiro. Pastor não é mais pastor. Não estou generalizando. Pastor não é mais pastor. Pastor agora é empresário. Quantas igrejas, meu irmão, preocupadas somente com o dízimo. O amor ao próximo não existe. Caridade não existe. Não existe mais nada. Glória a Deus por isso que ainda existem igrejas verdadeiras. Existem pessoas que levam o evangelho a sério. Pessoas que realmente são salvas e convertidas e que levam a vida reta diante de Deus. Mas existem muitos, irmãos, que são falsos. Paulo uma vez disse assim: se vier um anjo do céu ou qualquer um e pregar um outro evangelho, a qual eu tenho vos pregado, seja maldito. Irmão, qualquer um que pregar para você distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a verdade, ignora. Paulo disse: tudo retende o bem. Vamos absorver o que é bom para nós. Vamos absorver a palavra de Deus. Ela sim é verdadeira. Ela sim é poderosa. Ela sim é uma doutrina de vida. Ela sim é uma regra de vida para nós. Não vamos atrás de homens, meus irmãos. Porque o homem muitas vezes é falho. Mas Deus não é falho. Deus é verdadeiro, justo e fiel. Que nós nos apeguemos ao verdadeiro evangelho. Que nós nos apeguemos à verdadeira fé cristã. Que nós nos apeguemos à verdadeira prática do cristianismo. Que é uma vida nova em Cristo. Que é sermos salvos em Cristo. Para concluir, Jesus breve virá. Devemos estar atentos à sua volta, pois os sinais já estão se cumprindo. Devemos estar firmes na palavra de Deus, pois só ela é a verdadeira conduta de vida cristã. Amém? Meu irmão, que nessa noite você possa absorver essa palavra. Muitas vezes a palavra de Deus dói, mas ela nos transforma, ela nos capacita e nos molda, segundo o caráter de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra possa achar morada no teu coração. Eu vou estar nesse momento aqui lendo alguns pedidos de oração que chegaram até nós. Irmã Simone Miranda, paz do Senhor, Deus te abençoe. Grande abraço também para o meu primo Luiz Henrique, lá de Floraí. Um abraço, meu primo. Logo eu vou te ver, se Deus quiser. Meu primo pede oração pela sua família, irmão Luiz. Vamos estar orando nesse momento. Eu creio que Deus vai fazer a obra na sua vida. Amém? Que essa palavra, meu irmão, possa germinar no teu coração essa semente do Evangelho. Que nós possamos viver a vida reta diante de Deus. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Papai querido, no nome de Jesus,
Graças te dou, Pai, por essa maravilhosa oportunidade, Pai, de estar levando a tua santa e poderosa palavra. Papai, nesse momento eu venho te agradecer, Papai, por todo aquele que assistiu. Papai, que essa palavra possa fazer morada no coração, ó Deus. Que a semente, Senhor, da palavra venha germinar no seu coração, ó Pai. Que venha achar terreno fértil, ó Deus. Que o Espírito Santo venha regar, ó Pai, essa palavra para que ela venha crescer, ó Pai, e dar muitos frutos. Papai querido, no nome de Jesus, eu te peço pela vida do meu primo, Deus. Alcança ele agora, ó Pai. Faz a obra na vida dele, Pai. Salva ele e sua família, Pai. Guarda ele e a sua casa, Pai. A tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Guarda eles, Pai. Guarda todo aquele também que está assistindo a esse vídeo. Trabalha nos nossos corações, ó Deus. Continua nos abençoando e nos guardando. E que nós possamos estar preparados, Senhor, vigilantes e prontos para a tua grande e gloriosa vinda, ó Pai. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, meus irmãos. Um grande abraço, uma boa noite. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.